Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, muito provavelmente vocês já estão sabendo sobre essa leve treta que teve aí entre o Logan Franklin e o Ramondino por conta de algumas declarações que ele deu, mas para quem não tá tão situado assim, brevemente explicar, tá certo? Ele foi no podcast do Fouad Abiad, que é esse cara daqui, e deu a seguinte declaração. Falou primeiramente que o Ramon seria top 5 e depois, pessoal, ele acusou o Ramon de ser favorecido na pesagem do Mr. Olympia, né? Dando a entender que tinha algo muito suspeito pelo fato do Ramon bater o peso da Classic Physique. E cara, eu achei isso aqui tão baixo do Logan porque, na verdade, cara, eu quero mostrar algo aqui muito mais profundo pra vocês, tá certo? Eu espero que repercuta isso aqui, até porque é algo bem sério e, mano, se isso acontecer, eu vou ficar muito chateado nesse Olympia, tá? Esse daqui, pessoal, é o podcast em questão e eu vou mostrar pra vocês como é que foi, mais ou menos pra que vocês entendam melhor o que eu vou mostrar aqui, tá certo? Logan Franklin ao esquerdo e ao lado direito aqui o Fouad Abiad, vamos lá. Okay, Logan, Terrence. Isso aqui, pessoal, na verdade foi quando o Fouad Abiad perguntou pra ele qual seria o top 5, tá? Aí ele já tá dando a previsão dele, mas sem uma ordem numérica, né? Ele tá falando aqui os caras que vão ficar ali no top 5 e vão brigar entre si. E ele até fala, pô, todos nós vamos estar muito próximos, então não dá pra me colocar que esse vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, esse vai ser o terceiro, porque como o nível é muito próximo, qualquer erro pode ser ali decisivo, né, pra alguma colocação. Continuando aqui, ele falou Logan, né, que é ele, Terrence, que no caso é o Huff Diesel, tá certo? Seguindo. Terrence, of course. Mike. Of course. Max Sommerfeld. Okay. Aqui ele falou Josemar, tá? Primeiro, guardem esse nome, tá certo? And now, this name is going to be fully determined because that's 4. Yeah. Now the fifth guy, I want to say Ramon, Okay. but at the same time, I do not want to say Ramon because I do not believe 1 second. Virou até meio que uma diva aqui, né? Vocês viram o jeito que ele falou, ó? Eu não acredito nem por um segundo que o Ramon vai bater o peso, né? Chega, revirou os olhos, mano. Olha isso aqui, ó. But at the same time, I do not want to say Ramon because I do not believe 1 second Ramon is going to make weight. Então, assim, ele realmente não acredita, tá certo? E olha o que ele vai falar depois. I know, right? He was fucking. And that he has been Aí o Fouad Abiad falou o seguinte, porque ele tá muito imenso, né? making weight. There's something fishy. But Perceberam isso aqui, ó? Right? He was fucking. and that he has been making weight. There's something fishy. E ele tá batendo peso, né? Tem algo meio suspeito. Então ele tá dando a entender que durante esses anos que ele vem batendo peso, tem algo esquisito, né? Como se fosse um esquema pra ele bater o peso, mesmo estando acima, né, do peso permitido. É por isso que ele tá conseguindo aí, né, entrar na Classic Physique. Então seria obviamente algo injusto pra todos os outros atletas. But I don't think he's making weight. And I'm going to watch What the this. fuck does that mean? Do you I'm think just this? saying, I don't want to see him get taller randomly. Vocês viram isso aqui, pessoal? Aí, né, o Fouad Abiad perguntou por o que você tá querendo falar com isso. Aí ele fala, eu sei lá, eu só não quero ver ele ficando maior, mais alto, na verdade, né, do nada, tá? Tipo assim, de maneira aleatória. E foi nesse momento aqui, pessoal, que eu fiquei mais irritado, sabe? Porque, tipo assim, cara, é injusto ele tá falando isso aqui do Ramon. Porque, primeiro, ele citou o Josemar. Eu não sei se vocês sabem disso, mas fiquem de olho, tá? O Josemar, ele tá planejando nesse Mr. Olympia ficar mais alto. E por que ele colocou o cara aqui no top 5 e não citou esse fato? Será que ele só não tá sabendo? Acho difícil, né? Até porque geralmente os caras que são ali da Classic Physique, eles são bem midiáticos, eles ficam bem espertos em relação a isso. É só olhar o Huff Diesel, né? Ele fica dando ali um de João sem braço, né? De que não tá por fora, não sei o que isso se trata, não mandei direta pra ninguém, mas ele tá sempre por dentro das coisas. E como ele conversa com o Logan Franklin, né, tem até uma certa amizade, né, até porque o respeito dos dois é bem grande, não somente porque os dois fizeram parte ali, né, são veteranos lá dos Estados Unidos, mas também porque ambos são, assim, cara, são absurdos, né, em termos de pose, então há uma certa proximidade, né, porque os dois têm algumas coisas em comum. Eu acho muito difícil o Huff não ter falado isso, até porque, olhem isso aqui, essa página daqui, pessoal, do Instagram, a Beyond Stage TV, que é uma página bem bacana, ela sempre tá postando aí, tá praticamente tudo que envolve o bodybuilding, muito bacana mesmo, né, ela colocou aqui a resposta do Dino em relação ao Logan, né, eu acredito que eu não preciso nem ler o que o Ramon respondeu, todo mundo já deve estar por dentro, né, mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ele colocou a resposta do Dino,
Aí esse mano colocou o seguinte aqui, ó. Botar uma live, né, pra pesagem seria muito, digamos assim, bacana pros fãs. Ele tá colocando que se tivesse uma live, né, mostrando ali como tá sendo a pesagem, seria muito bacana. Isso já tem, isso aconteceu, tá? Isso aconteceu, se eu não me engano, em 2024, né, nesse ano, e também em 2023, tá? Salvo engano. E aí o cara botou o seguinte, ó, eles estão fazendo isso desde o ano passado. E aí, pessoal, a Beyond Stage respondeu, né, falou o seguinte, ó, sim, né, respondendo o cara, é algo que o Huff Diesel gostaria também que tivesse. E ele veio aqui responder. Ele botou, sim, eu amaria de ver isso por conta do entretenimento e também acabaria com o debate, ou seja, com essa discussão de quem bateu peso ou não. Por que o Huff tá pedindo isso? É simples, porque pelas informações que eu tenho, ele não conseguiu ir para a categoria de cima, ou seja, ele não conseguiu ganhar aquele centímetro que ele estava precisando, então o peso dele de palco atualmente se manteve como era, porém, como ele tinha ganhado já uma vantagem, porque a Classic ela sofreu um reajuste, né? Muitos caras que eram mais baixos ali ganharam um limite a mais, um acréscimo de limite de peso. Ele também foi um dos beneficiados. Ele tá tranquilo, porque o peso que ele ganhou daquele reajuste que aconteceu em 2023 foi ótimo pra ele, né? Tanto é que aquela versão que ele mostrou, que ele mostrou no New York Pro tava muito bacana. Mas ele não conseguiu ir pra classe de cima, né? Ele não conseguiu ganhar aquele centímetro. Então pra ele, botar isso em live, né? Pra que todo mundo veja, né? Não seria problema nenhum. Então ele vai estar confortável com o peso dele e tudo mais. Só que é aí que tá, pessoal. Por que então esse assunto agora, se o Mike Summerfield, o Josemar... Não, cara, é sério, eu preciso falar de novo do Mike Summerfield, porque assim, eu acho que ainda não repercutiu o suficiente. Eu já falei umas 3 vezes aqui no canal, é bizarro o Mike Summerfield, ele ter ganhado praticamente mais de 2 centímetros e ninguém fala disso. Os caras da gringa não repercutir isso, entendeu? E agora o Logan quer duvidar de um cara que no Olympia ele já ficou quase de fora do campeonato porque ele não bateu a altura. Ou vocês não lembram como foi lá em 2022? O Ramon, ele não bateu o peso porque ele não bateu a altura. Pô, Carlos, mas o Ramon não bater a altura no Mr. Olympia de 2022 não deixa a situação dele mais suspeita, não? Na verdade não, pessoal, porque em 2022 ele não conseguiu bater uma altura que ele sempre tinha batido, entendeu? Em todos os outros campeonatos ele nunca teve problema em bater 1,81 m. E o Mike Summerfield, ele conseguiu na primeira tentativa bater uma altura nova superior à que ele tinha antigamente, sendo que foi 2 centímetros a mais, cara. E o Ramon, para provar que essa altura real dele, ele fez lá uma tração e conseguiu bater a altura novamente, de 1,81 m, entendeu? Então não é que o Ramon não bateu a altura porque ele estava tentando subir de categoria, ele foi pego no pulo, não. Ele estava tentando jogar justo, né? E infelizmente aconteceu isso aí, né, dele ter comprimido um pouco ali, né, os discos da coluna dele, né, ter perdido um pouco de altura nessa reta final, pela depletação, né, pelo fato também de fazer, claro, né, a desidratação, e aconteceu isso aí. Mas ele conseguiu ainda assim. Isso aqui foi triste, né, de ver essa situação aí do Ramon, e ele foi o único cara que sofreu com a altura abaixo. Todos os outros caras, o Huff Diesel também, tá certo? Já passou por isso aí, mas o Huff Diesel magicamente estava querendo ficar mais alto e pra categoria de cima. Olha que curioso, né? Lembrei até agora desse fato. Ele foi um cara que sofreu, que já, inclusive nesse mesmo ano aqui que o Dino, tá, não conseguiu bater a altura, e agora ele tava julgando que iria ir pra categoria de cima. Como ele viu que não conseguiu, ele tá querendo que vá pra live. E qual o problema disso? É porque o cara que é o alvo pra ser prejudicado aqui é o Ramon e não o Mike Summerfield. Então eu acho que o Ramon respondendo isso, ele deu até mais holofotes, coisa desnecessária. Ele não precisava ter respondido isso aqui de jeito nenhum. Inclusive me estranhou o Ramon responder tão rápido. Quando eu vi, cara, que a BBN tinha feito o post, tinha o quê? Com 13 minutos o Ramon já tinha respondido, cara. Não precisava, porque tá dando pano pra manga pra uma coisa que já é batida. O Ramon, ele é justo nisso aqui. Ele sempre bateu a altura dele correta. E agora, pessoal, vamos aqui pro que eu quero mostrar pra vocês, tá? Esse aqui é o Mike Summerfield. Olha como ele tava batido, né, cara? Até um pouco mais xoxinho, né, cara? Ele não tá assim, o cara tá parecendo o Open, né, mano? Até porque atualmente o cara fica variando ali entre 102 e 103 quilos, entendeu? E no final só que ele puxa realmente para bater o peso, né? E olhem isso aqui, então ele vai fazer a pesagem. Isso aqui é após o Mr. Olympia de 2022, ou seja, ele tava no peso antigo dele e olha o peso que ele precisava bater. Ele vai subir aqui na balança, né? Balança aí gigante, mano. E olha isso aqui, rapaziada. Ele bateu 211 libras. Isso aqui dá aproximadamente 95 quilos, tá certo? E prestem atenção no que ele vai falar agora. Alright, guys. That's 211.8, so let's say 212 in total. We need to lose 12 pounds, but
ele falou, eu preciso perder então 12 libras, né? Ele arredondou, o peso ali tava 211, né? Ele arredondou para 212 e falou, então eu tenho que perder 12 libras, ou seja, ele teria que estar com 200 libras para bater o peso da Classic Physique. Isso é 90 quilos mais ou menos. E por que 90 quilos mais ou menos? Porque antes do reajuste de peso, o peso que o Mike Summerfield precisava bater era 91 quilos. E esse aqui, pessoal, é o dia da pesagem, tá certo? Ele postou esse vídeo aqui 2 dias depois daquele vídeo, que no caso, né, pessoal, ele perdeu aqueles 12 libras que ele precisava e olha o peso que ele vai bater. Ele vai medir aqui, né? O cara vai chegar aqui com o estadiômetro, tá certo? Vocês vão ver, vai ficar bem rente da cabeça dele, tá certo? E, mano, deixa eu passar aqui um pouco, porque eu acredito que vai demorar, tá certo? Aqui, ó, pronto. Aí vai mostrar aqui, ó. Tava bem pra baixo ele, porque era difícil bater esse peso, tá? E olha aqui, ó. 90 quilos, ponto 900 gramas, tá certo? Guardem esse número, tá? Aí depois, pessoal, o cara quer medir ele de novo, ó. Ele mede ele de novo aqui, tá vendo outra vez, ó. Pra conferir, né? Aí ele vai lá e faz a medição também na balança de novo e bate certinho. E olha isso aqui, ó. Mike Summerfield, tá vendo o nome dele? Classic Physique. Eu já mostrei isso aqui no canal, inclusive, né, mano? Quem eu acho que é mais antigo aí lembra, tá? Aí eu vou passando aqui um pouco, ó. Pera, deixa eu mutar aqui, tá? Porque a parte que importa é a parte que ele vai mostrar o papel. É nessa parte aqui, ó, pessoal. Ele tá andando, tá certo? Ele tá com um papelzinho na mão, aquele papel que tinha o nome dele, né? Ele vai mostrar a segunda página desse papel, onde tem as medidas dele, né? Altura e peso. Olha isso aqui, ó. Dá pra ver, né? Ó, 1,73,5 m e peso 90 kg, 900 gramas. Ou seja, ele tem 1,73,5 m. Essa é a altura do Mike Summerfield. Essa daqui, pessoal, é a tabela como era antes do reajuste e depois do reajuste. Tendo ele 1,73,5 m, ele passa dessa medida daqui, ó, até 1,72,7 m. Antes precisava pesar 87 quilos e depois do reajuste 89,4 m. Ele passava dessa daqui, então ele caía nessa segunda daqui, que no caso era até 1,75,3 m. Então se você passasse de 1,72,7 m e estivesse até 1,75,3 m, você precisava pesar 91 quilos. Então ele ficou 100 gramas abaixo dessa pesagem que ele fez, que acabamos de ver, né? Então, depois do reajuste, ficou 92,5 kg. Só que, magicamente, o Mike Summerfield, ele veio para próxima categoria, ou seja, ele passou de 1,75,3 m. Sim, tá? Ele saiu de 1,73,5 m para 1,75,3 m. E agora ele pode chegar nesse peso daqui, ó, 96,2 kg. Quando ele tava cortando o peso aqui, pessoal, que ele tava bem depletado, já bem magrinho, cara, olha isso. Vocês têm noção do saldo que é isso? Quando ele tava nesse peso aqui, é o peso atual que ele precisa bater peso. Irmão, ele ganhou uma vantagem gigante, é sério. Para um cara de 1,73 m, vocês não tem noção, cara, do que 5, 4 kg de puro músculo faz de diferença no físico. É por isso que ele saiu de 7º, de 8º lugar, entendeu? Para disputar o título. É só vocês observarem o que aconteceu com o Ramon. O Ramon, ele teve um reajuste de peso, mas foi o reajuste da própria categoria. Ele nunca ficou mais alto. Ele sempre bateu 1,81 m. Sempre bateu 1,81 m, ou seja, ele podia pesar até 101 quilos. E depois ele foi para 103 quilos. E o Ramon, cara, com 2 quilos a mais, ele fez uma mutação. E olha que ele é mais alto do que o Mike Summerfield, tá? De 2022 para 2023, era outro Ramon. Uma versão totalmente melhorada, totalmente diferenciada. Imagina esse cara, né? Imagina não, vocês viram o que aconteceu, é por isso que ele tá tendo tanta vantagem. Aí eu te pergunto, e o Josemar, ninguém vai perguntar como ele vai conseguir agora sair da categoria de 99 quilos para do Ramon? Ele vai tentar a mesma altura do Ramon, pessoal. 103 quilos também, é por isso que ele tá mais full, é por isso que ele tá mais cheio, é por isso que ele tá tão confiante, porque com certeza ele viu no New York Pro e também no Pittsburgh Pro que batendo 99 quilos, 800, se eu não me engano, né, que é o peso limite dele, não tem como ele ganhar a Classic Physique, porque não dá pra trazer melhorias, mas com 103 quilos, aí, irmão, é outra parada, tá? Porque ele vai bater 103 quilos e depois ele no Carb Up pode ganhar muito peso. E aí, obviamente, o Josemar, ele poderia até ficar ali no top 2, ganhar, cara, eu não sei por conta da linha dele, tá? Mas, cara, você duvida que o Josemar, pesando mais 103 quilos, fazendo o Carb Up mais agressivo, com o nível de densidade, aquele aspecto que ele tem, ele não possa ganhar do Ramon, caso o Ramon dê um leve escorrego ali, tipo assim, ele chegue um pouco pior em relação... Leve escorrego é complicado, nunca vi essa palavra, né? Mas que ele erre um pouco, tipo, erre a pose, ou não chegue tão bem assim nos 100%, e aí, né? Por que a galera não pergunta sobre isso? Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque assim, cara, eu acho que esse assunto que o Logan trouxe aí deveria ser totalmente esquecido, entendeu? Não dá
pano pra manga pra isso, porque assim, se eles forem medir o Ramon, cara, e o Ramon não esteja fazendo tração, não esteja preparado, esteja com a coluna ali um pouco mais, tipo assim, comprimida, né, por conta da pesagem, tá certo? E fique lá meio milímetro não, né, 5 milímetros, por exemplo, abaixo de 1,81 m que ele sempre mede, ele fica fora do Olímpia. Ou, por exemplo, se ele for tentar provar que ele tá certo, não, eu tenho sim 1,81 m, vou medir lá de novo só pra vocês verem, entendeu? Então, assim, pessoal, já que o Ramon respondeu, né, já que ele deu pano pra manga aí nesse assunto, ou não sei se foi alguém lá, né, da assessoria dele, quando esse assunto voltar de novo, e muito provavelmente vai voltar, expõe, pô, fala do Max Merfeld, fala do Josemar que vai tentar essa manobra também, e fala, pô, eu sou o único que tô desde o início da categoria e não tentei subir de altura. O Ramon nunca tentou fazer isso, ele sempre quis bater o peso correto dele, né, e o diferencial do Ramon é isso, é que ele bate o peso que não levanta suspeitas de jeito nenhum, e você vê que ele não tem nenhuma vantagem em relação a isso, como por exemplo o Siban, cara, assim, parece que ele foi criado pra categoria, né, porque o Siban, ele tinha um pescoço mais comprido, olha ele ao lado do Urso, por exemplo, se você olhar a altura do ombro dos dois, cara, é praticamente igual, mas o Urso, ele tinha a cabeça mais achatada, mais quadrada, né, e o Siban, ele tinha aquele pescoção comprido e a cabeça também mais alongada, então ele conseguia ir pra categoria de cima, né, então era uma vantagem dele, era uma coisa anatômica dele, era daquele jeito. O Ramon não, ele tá na altura perfeita de 1,81 m e ele consegue ficar muito cheio. E o Ramon, cara, nessa posição que ele tá, sendo sincero, já que ele respondeu, né, infelizmente ele vai ter que falar isso caso esse assunto volte, tá? Fala aí dos caras, pô, que estão querendo, né, subir de altura e faz questão de dizer, eu nunca precisei tentar aumentar minha altura, eu sempre bati a altura oficial. Outro ponto, tá, pessoal, que eu acho que muita gente deixou passar foi o seguinte, sabe por que o Logan tá falando isso aqui? Porque ele ficou em choque quando ele viu o Ramon naquele dia que eles foram fazer aquela propaganda lá, né, pra patrocinadora oficial dos dois, tá? Deixa eu passar aqui um pouco pra... Eu tô errando muita palavra, né, porque faz tempo que eu não gravo o vídeo, ó. O Fuad Abiad estava passando aqui as imagens, aí olha na imagem que ele chega, olha isso aqui. Myself and Ramon. Where? You know, that was. Ó, ele disse assim, olha eu aí com o Ramon, que tem uma foto, né, que ele postou ali com o Ramon. One picture up from there. One This up. one, That. yeah. Yeah, that Olha. was. So 11 weeks ago, we were the same height. Ó, isso foi há 11 semanas atrás, nós somos da mesma altura. Aí o Fuad Abiad começa a rir, por quê? É simples, porque ele tá vendo que o Ramon tá muito mais monstruoso do que o Logan Franklin. O Logan Franklin que fazendo toda a força do mundo, o Ramon só levantou o braço, tá muito maior do que ele. Então o Logan Franklin ficou em choque de ver o Ramon e falar, cara, esse cara bate o mesmo peso que eu. Mas pô, te pergunto, Logan, é culpa do cara se você tem medo de fazer off-season? O Logan Franklin, por exemplo, ele nunca passou de 109 quilos no off-season. E ele precisa bater 103 quilos na balança. Você tem noção disso? O Ramon, ele vai pra 120, mano. Continuando, então acho que ele fala mais outra coisa aqui. And he's supposed to make weight. I mean, I don't. E ele supostamente tem que bater. E ele supostamente bate peso. Entendeu? Ou seja, ele tá olhando pro Ramon e ficou realmente chocado, né, mano, com o volume do cara. know. You're crazy, man. That's hilarious. Assim, é bizarro, tá? Isso aqui só mostra, né, como tem alguns caras que realmente são diferenciados. O Ramon bate 103 quilos e sobe monstruoso. No Olímpia de 2022, no Olímpia de 2023, ele bateu de frente com o Siban, principalmente lá em 2022, porque ele era o mais volumoso da line-up. Se você pegasse o Urs, o Huff Diesel, o Breon, ninguém chegava no volume do Siban lá em 2022, que foi o prime do Siban. Em 2023, o Ramon não só chegou com volume, mas chegou também com condicionamento, por isso que teve aquela batalha tão acirrada. E ninguém tava nem próximo do Ramon, entendeu? E o Logan, por exemplo, quando ele tava competindo, né, quando tava ficando de fora aí do Olímpia, não tava conseguindo se qualificar, ele tava pesando geralmente 97, 98 quilos no dia da pesagem. Nesse último campeonato que ele participou, que foi no Florida Pro, que ele conseguiu vencer, ele pesou 102,5 kg, quase ali no limite de peso dele, né? Na verdade, no limite de peso, ele até fala que ele precisou sofrer um pouco para bater o peso. E adivinha, a diferença de volume não foi tão grande assim. Você olha para ele e você vê, pô, falta mais volume pro Logan, né? Ou seja, é aquilo, né, cara? Um recado aqui pro Logan, né? Cara, o seu aspecto não é de volume como o Ramon, entendeu? Você tem a linha, tem tudo muito bacana. Inclusive, tá, eu não sei se vocês sabem, o Logan começou a treinar, inclusive, antebraço, porque ele viu o Ramon, já vi, inclusive, ele comentando isso aí. Mas, cara, ficou em choque, né?
né, tá querendo levantar uma suspeita aí que não existe. Eu acredito que o Ramon, como já tocou nesse assunto, né, deveria responder à altura na próxima vez, tá? E não cair em provocação, velho. Não tenta, não, vamos pesar, vamos fazer as coisas. Não, mano, entendeu? O Mike tá pesando lá uma coisa que ele nunca pesou na vida, entendeu? Pra que essa desconfiança com o cara? Mas é isso aí, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Tamo junto, valeu. É nóis.